Tá começando mais um episódio desse podcast Profundidade de um Pires. E como toda segunda-feira de praxe, eu esqueço qual o episódio que a gente tá. Eu só vou saber quando eu estiver publicando esse episódio. Quase sempre eu esqueço em que episódio eu estou. Se eu não me engano, eu não vou nem chutar qual é o número desse episódio, porque realmente eu não sei. Eu sempre só sei quando estou publicando, que eu vou olhar qual é o número do último episódio. E hoje, antes da gente começar a falar, quer dizer, eu já comecei a falar, mas assim, começar a falar do assunto que eu quero falar, é isso que eu quis dizer, porque desde que começou eu já tô falando, então não faria sentido eu dizer antes de começar a falar, porque eu já tô falando. Enfim, eu acho que você entendeu. A minha cabeça funciona assim, meio sem sentido, mas eu acredito que você deve ter entendido o que eu quis dizer. Enfim, antes de começar a falar o que eu tenho para falar de algum tema nesse episódio, eu quero lhe convidar a seguir esse podcast no Spotify, ou se você não usa Spotify, pode ser no Google Podcast, ou se você é rico, pode ser no Apple Podcast. Ou se você não usa essas coisas, você pode se inscrever no YouTube. Agora sim, no YouTube nem sempre eu coloco o episódio completo, porque o episódio completo é mais ou menos 50 minutos. E para renderizar um vídeo 50 minutos demora horas no meu notebook fraco. Então eu não tenho paciência. Então geralmente eu coloco 10, 15 minutos do episódio, que ele renderiza mais rápido. Mas eu tô tentando colocar sempre que eu puder um episódio completo no YouTube do Profundidade de um Pires. YouTube do Profundidade de um Pires. Como talvez quarta-feira dessa semana eu não grave, então eu vou tentar colocar este episódio completo no YouTube. No YouTube só tem um episódio completo, que é o episódio 28. E provavelmente esse episódio que você está ouvindo agora vai estar completo no YouTube. E eu acho. Não vou prometer não. Mas eu vou fazer o possível, já que eu não vou gravar quarta-feira. Como vocês já sabem, sim, eu tô muito, eu atropelo muito a sequência da minha fala nesse podcast, porque eu vou lembrar, eu não tenho roteiro, eu não escrevo nada, eu só imagino como vai ser e começo a falar. Só que sem roteiro eu vou atropelando as coisas, aí eu vou me lembrando no meio do caminho, aí eu tenho que voltar. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Nidion Silva. Você pode me encontrar no Instagram, @Nidion Silva. NIDJON.
DJON Nidson Silva. No Instagram. É isso aí. Agora, voltando ao que eu tava falando, você já, pelo título do episódio, você já deve saber qual é o assunto que eu vou falar, né? Um dos assuntos hoje, porque em todo episódio eu fico falando várias coisas aleatórias, então é vários assuntos. Então, como não tem como colocar um título enorme com todos os assuntos que eu falei no episódio, eu tenho que escolher um assunto principal para ser o título do episódio. Mas não necessariamente aquele episódio eu vou falar só daquele tema que tem no título. E como vocês já devem ter lido o título, que eu odeio clickbait. Mas vocês não entendem que não é que eu não gosto, não é que eu acho desinteressante. Na verdade é que eu odeio mesmo clickbait. E tá um barulho de carro passando aqui e foda-se. Eu não tenho o que fazer. Como eu já disse, eu não tenho estúdio e vai assim mesmo. Eu já tô gravando atrasado. Como eu disse em alguns episódios anteriores, eu gravo um dia antes. E eu tô gravando no dia que já tenho que postar. Sim, mas voltando o que eu tava falando. Que eu odeio clickbait. Eu odeio clickbait. Porque eu me sinto enganado quando eu caio em um clickbait. Eu fico puto, fico frustrado, fico bravo, fico com raiva por ter sido enganado por um título de um vídeo, principalmente vídeo no YouTube. Eu tenho raiva que eu tenho mais raiva dos clickbait os clickbait feitos por cortes de podcast. Eu odeio. Eu caí em um clickbait essa semana que passou. Eu não lembro qual foi o dia específico, mas normalmente eu nem clico em cortes de podcast. Eu prefiro ouvir ou assistir ou ouvir, tanto faz. O episódio inteiro. Eu não gosto muito de assistir cortes de episódios de podcast. Não. Prefiro ouvir ou assistir o episódio completo. Porque você ouvir um corte, você vai ver aquele trecho fora do contexto, quase sempre. E o clickbait nos cortes de podcast
normalmente é isso. Eles tiram um corte, tira fora do contexto e faz um título mentiroso, enganoso. Eles colocam uma frase diz como fosse um resumo da fala de alguém, que quando você vai assistir, aquela pessoa não falou em nenhum momento aquela frase que estava no título. E o clickbait que eu caí a semana que passou foi num corte de um episódio aí, nem tô ligado qual é o podcast não, mas um corte de uma fala de Paulo Ricardo. Ricardo. Dislexia. Paulo Ricardo, que é cantor. Aí o clickbait, eu não lembro muito bem como estava escrito. Não lembro não. Mas a forma que estava escrito parecia que Paulo Ricardo estava falando mal de Cazuza e qual era o outro cantor que era amigo do Paulo Ricardo? Renato Russo. Renato Russo. Pelo título no corte de podcast, dava a entender que Paulo Ricardo tava falando mal de Cazuza e Renato Russo, que eram amigos dele quando estavam vivos. E dava a entender que Paulo Ricardo tinha chamado Cazuza e Renato de demônios. Aí quando você vai ver a fala de Paulo Ricardo, não é bem assim. Ele fala de Cazuza, ele fala diabinho, mas no sentido, você vê o contexto, ele fala Cazuza que era um diabinho para se referir à personalidade dele, que era complicado. Você entende o contrário do que o título estava sugerindo. Ele não estava falando mal do cara. Primeiro que os caras nem vivos estão mais, e eu fiquei puto. Porque não era o que estava no título. O que ele falou foi totalmente contrário ao que estava no título É por isso que eu odeio corte de podcast. Não ouçam cortes de podcast. Ouçam o episódio completo, oficial do podcast. Não ouça nem os cortes oficiais dos podcasts mesmo. Ouça o completo, porque ali tem um conteúdo dentro do contexto. Você escuta um corte, você tá vendo coisas fora de um contexto. Então é foda demais. Aí aproveitei que eu ia falar de clickbait. E outra coisa, antes de eu dar continuidade, outra coisa, quem esses canais de corte, o pior de tudo
é que esses caras estão ganhando dinheiro no YouTube fazendo cortes de conteúdo de outras pessoas. Ou seja, o cara não tem a capacidade de produzir o teu próprio conteúdo e ganha dinheiro fazendo cortes de conteúdos de outras pessoas. Eu prefiro ter um podcast de merda que é esse que eu gravo, que não tem audiência, poucas pessoas assistem, ouvem, aliás, que esse podcast é só de áudio, e que eu não ganho dinheiro nada com isso que eu estou produzindo, mas eu estou produzindo. Os caras estão ganhando dinheiro sugando produtos, conteúdos produzidos por outras pessoas. Eu não ia conseguir dormir se eu ganhasse dinheiro porque estou usando conteúdos de outras pessoas. Não aguento. É foda. Eu não sei como é que... E interessante que eu vi um vídeo essa semana, o cara ensinando como ganhar 3.000 um mês no YouTube fazendo canais de cortes. Quando eu vi, dá um negócio ruim, assim. Mas é porque, sei lá, você produz um conteúdo e não ganha nada. Tem muito podcast pequeno aí que tá produzindo o seu e não tá ganhando nada. E tem um monte de cara que não produz nada e que ganha dinheiro com cortes no YouTube. Então, voltando pro... E a ferramenta principal que eles usam para ganhar dinheiro é o clickbait. Então, como esse episódio estou gravando para reclamar do clickbait, eu fiz uma pesquisa aqui para a gente entender mais o que é o clickbait. E eu vou ler aqui uma matéria aqui no site aqui, eu vou deixar na descrição. A matéria, o título principal é assim: o que é clickbait e por que não utilizar? Eu vou deixar na descrição essa matéria, porque é bom, né? Você dá crédito ao trabalho de outro, já que eu sempre leio alguma matéria para comentar, eu sempre deixo o link da matéria na descrição para vocês verem, lerem e para ficar dado crédito. A matéria começa assim: clickbait é uma tática usada na internet para gerar tráfego online por meio de conteúdos enganosos ou sensacionalistas, também chamado de caça-clique. Esse termo refere-se também
a quebra de expectativa por parte do usuário que foi fisgado por essa isca de cliques. E é essa sensação que eu tive quando eu caí num clickbait. Você tem a sensação ruim de que foi fisgado por alguém, né? E que o cara fez aquela isca para ganhar visualizações. Mas quando existe o clickbait, quem cai, você pode reparar que não assiste o vídeo todo, porque você percebe que o vídeo não tem nada a ver com o título que tem no vídeo. Então, no meio do vídeo eu já fiquei puto, porque eu percebi que não era nada a ver com o que estava escrito no título. É essa sensação mesmo que eu tive de ser fisgado, como diz essa matéria aqui. Aí ele continua: Imagine-se na seguinte situação. Você está navegando pela internet quando de repente se depara com o social post de um conteúdo nas redes sociais. O título promete responder de uma vez por todas aquela dúvida cruel sobre um assunto que te interessa muito. Eu já caí nisso várias vezes. Eu quero pesquisar sobre um conteúdo, um tema que eu estou em dúvida. Eu coloco aí no vídeo. Pode ser texto também, não é só vídeo não. Matéria jornalística também tem muito disso. Manchete é uma coisa e a matéria é outra coisa, totalmente diferente. Então aí eu vou fazer uma pesquisa, aí no título o cara diz que vai responder, mas você clica e ele não fala nada, só fica te enrolando para ganhar views. E eu odeio. E quem faz muito isso é aqueles caras que vendem curso. Eles colocam que vai responder tal coisa, mas ele fica enrolando e não fala nada que responda a questão que foi prometido responder no título. E eu odeio esses caras que vendem curso. Eles fazem muito isso também. A matéria continua assim: você para tudo o que está fazendo, afinal, como ignorar um conteúdo desses? Em menos de 5 minutos depois de abrir o link, frustração. O artigo não respondeu à pergunta e desviou da promessa proposta no título. A sensação de ter sido fisgado por uma isca tentadora tem nome e é chamada de clickbait. Se você quer saber mais sobre a técnica e descobrir se ela é indicada em estratégias digitais, esse texto é para você. Aí ele continua: o que é clickbait? Clickbait é uma tática usada na internet para gerar tráfego online
por meio de conteúdos enganosos ou sensacionalistas, também chamado de caça-clique. Esse termo refere-se também à quebra de expectativa por parte do usuário que foi fisgado por essa isca de cliques. Geralmente, a tal promessa se encontra nos elementos que serão vistos primeiro em um conteúdo. No caso de vídeos no YouTube, por exemplo, o clickbait se localiza no título e na imagem de destaque do vídeo. Pode ser encontrado também na breve descrição do conteúdo. É interessante falar sobre essa questão. O clickbait no YouTube nem sempre é só o título, mas a imagem da capa do vídeo. Eu vejo muito isso em uns caras que vai falar de telefone, smartphone, aí faz uma foto segurando o telefone, e no vídeo ele não tem o telefone em mãos. Isso aí é foda, isso aí é massa, né? Pois é. Aí, vamos voltar aqui para a matéria. Em blog posts, os clickbaits geralmente estão incluídos no título, nas chamadas de social posts e na linha de destaque de conteúdo, quando for o caso, que fica logo abaixo do título. Para compreender ainda melhor do que se trata a tal estratégia, podemos simplesmente traduzir a expressão que vem do inglês e para nós significa isca de cliques. Os clickbaits funcionam exatamente como essa isca, ao prometer responder dúvidas ou contar praticamente uma espécie de segredo para os leitores. Muitas pessoas não pensarão duas vezes antes de clicar no conteúdo. É verdade. Quando você está curioso para saber o que acontece, o que está prometido no título, você clica sem pensar duas vezes. Eu me incomodo também que eu leio muita notícia em sites. No meu smartphone tem uma função de notícia. Você passa a tela para a esquerda e aparece notícias. Muitas vezes eu já vi títulos que era só isca de clique. Eu vou ler a matéria, não tem matéria. Né? Eu caí essa semana, o título tinha assim: veja foto de papaléguas no muro no muro que tem entre os Estados Unidos e México. Aí eu cliquei no site para me ver como é um papaléguas de verdade, sem ser em desenho animado, porque no meu imaginário o papaléguas é daquele desenho que tem o coiote e corre atrás. Mas eu não sei, nunca vi esse bicho de verdade, nem em foto de verdade.
E eu poderia ter feito isso colocando no Google, né? Mas como o site, o, o título da matéria dizia que tinha foto, aí eu cliquei, não tinha foto. Tinha até uma matéria falando, mas não tinha foto. Que eles falaram que tinha foto do Papaléguas entre o muro que fica no deserto aí, entre os Estados Unidos e o México. Então esse dia eu fiquei muito bravo. Mas o bom é que tem a opção de, no meu celular, de bloquear notícias daquele site. Então, sempre que tem um clickbait, eu vou lá e bloqueio. Não vê mais notícias desse site. Aí tem o nome. Eu fiquei tão puto que eu nem lembro qual foi o site que tinha essa matéria. Então, geralmente, quando eu caio em clickbait, eu bloqueio os conteúdos de quem fez aquele clickbait. Eu bloqueio porque é horrível demais, né? Sei lá, dá uma frustração de ter caído naquilo. A matéria continua assim: não podemos julgá-las, afinal, um título atraente faz com que muita gente pare o que está fazendo por alguns minutos para descobrir o que está por trás dele. O problema não está na estratégia de criar títulos tentadores, mas sim em mentir para o leitor. Sim, clickbait são conteúdos mentirosos. E hoje na internet, na era da fake news, os principais fake news é os clickbaits, né? E a gente só acha que fake news é mentira quando a mentira é em relação à política. A gente só acha que é fake news quando é em relação à política. Mas fake news é qualquer notícia falsa. Qualquer matéria com título mentiroso. Aí tem aqui exemplos de clickbaits para não ser fisgado. Agora você já sabe o que são os clickbaits. É hora de compreender na prática como eles funcionam. Por isso, propomos 2 exemplos de diferentes tipos de fisgadas para que, além de não cair, você entenda porque eles não são legais. Antes de falar detalhadamente sobre eles, é importante entender algumas técnicas frequentemente usadas por produtores desse tipo de conteúdo. Primeiro, uso frequente e constante de pontos de exclamação. Eu vou ficar atento a isso. Quando tiver exclamação no título, eu pulo fora. Outro ponto: expressões como "você não vai acreditar". Aí você não acredita mesmo. Quando você clica, não tem nada a ver do que tá no título. Outro ponto: criação de um senso de urgência no título, como se você não pudesse passar mais nem um segundo sem descobrir do que se trata. E
Outro ponto é uso de imagens que despertam a curiosidade, mas que não dizem muita coisa. Quase sempre as imagens não tem nada a ver do que está no vídeo ou na matéria. Tá chato. Esse assunto. Eu já tô ficando brabo de novo. Só em lembrar do clickbait que eu caí. Tanto no clickbait de vídeo no YouTube, como o clickbait da matéria de um site aí falando do Papaléguas. Eu sinto que eu perdi minutos da minha vida clicando em clickbait. Eu acho que eu vou mudar de assunto. Eu tô meio cansado. Hoje, nesse episódio, eu tô meio cansado. Porque... Vamos mudar de assunto já. Eu já vou para outro assunto. Quem me conhece ou quem ouviu outros episódios sabe que eu tenho ansiedade e eu tenho muita insônia, e essas 2 últimas semanas eu tenho dormido muito mal, mal demais. De ontem para hoje, que é na madrugada de domingo para segunda-feira. Hoje é segunda-feira, então eu dormi. Não lembro. Não sei se eu dormi era 4 horas da manhã ou era 5 já. Acho que já era 5, já tava clareando. Aí como eu tenho dormido pouco e mal, aí eu tô dormindo de 5 da manhã, mas geralmente eu tô dormindo de 5 da manhã e acordando às 9. 5 da manhã e acordando às 9. Aí você fica um déficit. Como é que pronuncia essa palavra? Eu tenho dislexia. Ou seja, a cada dia eu tô dormindo menos horas. Menos hoje. Porque eu acho que foi acumulando cansaço da semana inteira. Aí hoje eu dormi demais. Dormi era, como eu disse, foi 4 ou 5 da manhã e acordei de meio-dia hoje. Por isso que esse episódio tá saindo atrasado. Porque a minha insônia tá bagunçando os horários e eu não tô conseguindo gravar no horário correto. E quem ouve no Spotify vai ouvir. Eu acho que ainda de tarde esse episódio vai estar no Spotify, mas no YouTube eu acho que vai demorar. Acho que de noite, segunda-feira de noite, eu tô postando porque eu quero colocar esse episódio completo, já que eu não vou gravar quarta-feira. E é isso. Aí hoje eu dormi mais horas, mas isso não quer dizer que eu descansei. Parece que eu cansei mais. Eu tô sempre cansado.
Por causa da minha ansiedade e insônia, eu tô sempre cansado. E eu acho que é por isso que eu não tô conseguindo fazer piada com nada. Esse podcast tá cada vez pior, meu Deus. Quem tá ouvindo esse podcast desde o início, vê que tá numa ladeira, né? Tô caindo na ladeira lá embaixo, né? Esse podcast tá lá, na, cada vez pior. Porque eu tô cada vez mais dormindo mal, cada vez mais cansado, cada vez mais ansioso, cada vez mais com insônia e cada vez mais sem senso de humor e cada vez mais sem criatividade. E cada vez mais o podcast piora. Então não tem o que fazer. Eu já coloquei, eu já tirei trilha, já coloquei trilha, já botei abertura, já mudei a abertura, já removi a abertura. E eu não sei o que eu faço. Tá sendo a mesma bosta. Enfim. Quando eu tiver sem saco pra nada, o episódio fica seco, sem trilha nenhuma. Mas quando eu tenho um pouquinho de saco pra editar isso aqui, eu coloco uma trilha. E eu acho que eu vou parar por aqui, uns 40 minutos, porque já falei demais e eu já reclamei o que eu queria reclamar, que é o clickbait. Eu vou ficando por aqui, porque, como eu disse, eu tô sem criatividade e sem nada para falar, se bem que eu reclamando de que eu estou sem nada para falar, eu já tô falando. Mas não importa, eu vou e é bom que esse episódio menor eu vou colocar completo e vai demorar um pouco menos para renderizar nessa minha carroça que eu chamo de notebook. Então eu fico por aqui. Você que ouviu até aqui, obrigado. E compartilhe esse episódio para o seu melhor amigo. Siga e se inscreva na plataforma que você está ouvindo. E valeu!